Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes, esse é mais um Paz e Bem. Mudei tudo hoje, tudo lugar diferente, cenário diferente, meu jardim suspenso aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco flores e um coraçãozinho no meu jardim suspenso. Porque eu vou fazer um Paz e Bem diferente hoje. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Esse é o Paz e Bem de número 532. Gente, eu sei lá o que aconteceu com esse Paz e Bem. Ficou um negócio grande, 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 mas pequeno, pequeno, pequeno ao mesmo tempo. Paradoxos, né? Paradoxos. Mas o fato é que eu tô tão feliz com tanta coisa na vida. É engraçado, né? A gente consegue se felicitar mesmo no meio de uma situação tão desesperadora do planeta, do país, nessa desgraça do coronavírus, do Bolsonaro vírus, né, dessa situação toda. Mas eu estou feliz, eu estou bem feliz, por vários motivos, vários. E um deles é esse projeto do Paz e Bem, que começou como um projeto pessoal e continua como um projeto pessoal, mas não mais de uma pessoa. Né, um projeto pessoal de muita gente, gente, nossa, eu não sei nem dizer, não sei nem falar da minha gratidão. Então eu queria começar contando para todo mundo, para quem não sabe ainda, da programação do canal Paz e Bem. Ó, se você está assistindo pela Pós TV 247, apenas parte dessa programação que eu vou contar é transmitida também pela Pós TV 247. Tem programação atualmente que já acontece só aqui no canal Paz e Bem. Olha só o que rola no Paz e Bem toda semana. Então, todo dia, às 6 da manhã, tem o programa Paz e Bem, que é como o canal foi fundado. E agora a gente tem cada dia uma pessoa diferente, cada dia um caminho de espiritualidade diferente. Então, segunda-feira, estou até com a listinha aqui para não errar. Segunda-feira, com as listinhas. Segunda-feira é com o Eduardo Brasileiro, que estreou e está indo super bem, uma jovem liderança católica, muito ligado ao Papa Francisco, está uma maravilha. Terça-feira, não preciso nem falar, a Monja Reixin, tá, é espantoso, realmente, né? A Carla Pavão, nossa a companheira da primeira hora, né, uma importante liderança do universo espírita no Brasil. Quarta-feira, quarta-feira, Carla Pavão, né? Segunda, Eduardo Brasileiro. Terça, Monja Reixin. Quarta-feira, Carla Pavão. Quinta-feira, a Yalorixá Adriana de Nanã, que vem trazer a matriz africana, como ela gosta de falar, para nosso Paz e Bem, para nossas manhãs. Sexta-feira, eu. Sábado, a Sumaia Fuad, com as declamações das poesias e orações. E domingo, o reverendo Eduardo Henrique, nosso pároco. Demais, né? Então, isso às 6 da manhã. Agora tem. Isso todo dia às 6 da manhã. Todo dia, às 10h30 da manhã agora, tem um programa maravilhoso que eu vim acompanhando pelo Facebook, para nós é um privilégio que ele passe a ser transmitido aqui pelo Paz e Bem, que é o Boas Palavras para um Bom Dia, com a Dora Encontre. Dora Encontre, né, é uma das mais importantes intelectuais espíritas do país, mas mais do que um intelectual espírita, acho que ela é uma intelectual desse universo multirreligioso, né? E esse Boas Palavras para um Bom Dia dela tem sido muito, muito animador, muito inspirador, muito cheio de esperança, é muito legal, muito bom. Estou bem feliz com a tua vinda, Dora, muito feliz mesmo. Depois tem às 5 da tarde, então nós temos todo dia às 6 da manhã, todo dia às 10h30 da manhã, todo dia às 5 da tarde. O que nós temos às 5 da tarde? Tem segunda-feira o curso sobre a história de Jesus com Pedro Lima Vasconcelos. E depois a gente vai voltar com retalhos da nossa história. Terça-feira, a gente estava tendo um curso também sobre Jesus e os outros, liderado pelo monge Marcelo Barros e mais um monte de gente. E agora acabou o curso, mas já entramos com outro, que é sobre diálogo intergeracional. Bem interessante, acho que super a ver com esse cenário que a gente vive aí no contexto da pandemia do coronavírus. Quarta-feira, o Faustino Teixeira, o curso de espiritualidade do Faustino Teixeira, e agora com o mini curso sobre Grande Sertão Veredas. Quinta-feira, então, começou esta quinta-feira o curso da Dora Encontre com o Maurício Zanolini, é um curso para
tratar da dimensão da multirreligiosidade, do diálogo interreligioso, com a presença dos dois e mais um monte de gente que vai ser chamado. Sexta-feira, a nossa professora de filosofia, a Fernanda Carlos Borges, com Mulheres e Mitos, 5 da tarde. Aí sábado não tem nada, e domingo, 5 da tarde, tem Faustino Teixeira Declama. Então, cada domingo, ele declama também, assim como a Sumaia faz no sábado de manhã, ele no domingo à tarde declama uma poesia ou uma oração para nós. Ou uma poesia, oração, oração, poesia. Então, a gente tem poesia e oração para abrir nosso fim de semana, no sábado às 6 da manhã, e tem poesia para começar a nossa semana no domingo, final da tarde, com o Faustino Teixeira. Bom, além disso, tem mais as entrevistas que rolam fora... não, perdão, 9 da noite. De segunda a sexta-feira, às 9 da noite, tem o ofício das completas, oração sob a liderança do reverendo Eduardo Henrique. Então, o ofício das completas. O que são as completas? São as orações noturnas que se fazem nos mosteiros, nos conventos, nas comunidades religiosas de tradição cristã. Então, é uma oração maravilhosa, vale a pena assistir todo dia, de segunda a sexta, às 9 da noite. Demais, né, gente? Realmente demais. É uma programação intensíssima. Estou muito feliz mesmo, muito agradecido a essa comunidade do Paz e Bem. Nós chegamos hoje, ontem, na verdade, quinta-feira, 27 mil inscritos no canal. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha. E nós vamos começar até agora uma moderadora para ajudar nos chats. A Josi Negreiros vai começar semana que vem a ser uma moderadora dos chats, vai ajudar bastante, vai ser bem legal. Olha quanta coisa, sei lá. É um jardim florido acontecendo. Eu estou bem feliz com isso. Pois bem, o que é o tema de hoje? Ler. Eu já propus aqui no Paz e Bem, e na descrição do vídeo... essa programação toda está na descrição de todos os vídeos do Paz e Bem agora, tá? A partir de agora. Então, você vai ter, se você quiser saber o que tem na programação, está na descrição de todos os vídeos do Paz e Bem, vai ter essa descrição. Pois bem, a gente fez um Paz e Bem, na descrição vai estar o número dele, eu não estou recordado agora, sobre fazer pão na quarentena. E olha, o que tem de gente que está fazendo pão e está me mandando as fotos, muita gente mesmo. Não sei nem contar. Eu acho que eu já devo ter recebido fotos e notícias de pães feitos pelas pessoas, sei lá, aproximadamente 100 pessoas, pelo menos. Então, estou bem feliz, né? E acho que é realmente uma atividade para a quarentena e para a vida, né? Fazer o pão. Na descrição do vídeo vai ter o número do Paz e Bem, então se você quiser saber como fazer o pão, é super simples e é fantástico, vai ficar parecendo um pão italiano, engraçado, é legal, é bom demais. E fazer o pão é vida, né? Partilhar o pão, ver a passagem do tempo na feitura do pão, é muito bom. Então, foi a primeira atividade que eu propus para a quarentena. A segunda atividade que eu propus para a quarentena, e teve também uma oficina de haikai, de fazer haikai, poesias de origem japonesa, com 3 versos e 17 sílabas, evocando sempre os temas da natureza, ou do amor também. Então, também na descrição do vídeo vai estar o número do Paz e Bem, no qual teve essa oficina de haikai. E também muita gente fazendo. Eu tenho recebido uns haikai maravilhosos haikais feitos por gente da comunidade Paz e Bem e da comunidade da Pós TV 247. São atividades que preenchem a vida na quarentena e que preenchem a vida na vida. São atividades que nos conectam com a nossa dimensão terrenal, com a nossa dimensão humana. E hoje eu vim fazer mais uma proposta. Ler. Na quarentena, e depois da quarentena, porque o mundo não voltará a ser o mesmo, nem depois da quarentena. A gente vai passar a ficar muito mais em casa do que ficava no passado. Existiu uma tendência que se chamava COSE, lá nos anos 90, que era exatamente dessa coisa de ficar mais em casa e tudo, mas era uma coisa meio de estilo, assim. Hoje não.
né? É uma necessidade que vai se impor para nós mesmo depois da quarentena. Então, construir esse estar em casa com atividades significativas para a nossa humanidade sair da televisão. Para de assistir televisão. Constrói a sua identidade, suas relações, seu universo de signos, significados, seu universo de sentidos. Então, hoje, qual é a proposta? Qual é a proposta? Ler. Lermos uns para os outros, umas para as outras. Essa proposta se baseia, na verdade, na minha experiência de vida monástica. É uma tradição na vida dos mosteiros cristãos, católicos. Então, em todos os ramos desse grande tronco que é a tradição beneditina, mas em outras tradições também no interior do catolicismo, no interior da vida monástica, há uma tradição, porque é uma prescrição da regra de São Bento. Vamos lá. Os mosteiros beneditinos, cistercienses, que são um racha dos beneditinos do século XII, e depois os trapistas, que são um racha dos cistercienses do século XVII. Todos fazem parte desse grande tronco, inspirados pela regra de São Bento. E tem uma prescrição da regra, as prescrições da regra de São Bento organizam até hoje a vida nos mosteiros. A vida nos mosteiros está numa enorme crise, praticamente extinção, mas tem esse caráter histórico. Uma das prescrições da regra é sobre as refeições. E como é que são feitas as refeições no mosteiro? As refeições no mosteiro são feitas assim, em silêncio, a gente fica em silêncio o tempo inteiro no mosteiro. Essa é uma dinâmica, né? Você construir seu diálogo interior, né? Fazer uma vida de oração, uma vida de silêncio, uma vida de austeridade, de alegria também, mas com regras muito particulares. Na hora do almoço, então, não tem a coisa do ficar batendo papo durante o almoço. Come-se em comunidade, mas em silêncio. E este silêncio, ele é cortado pelo fato de que um dos monges ou monjas não se senta à mesa com os demais, vai comer depois, sozinho ou sozinha, no caso de uma monja, enquanto a comunidade almoça, este monge lê um livro. Nossa, nos meus 2 anos de vida monástica, acho que li pelos ouvidos uns 4 ou 5 livros, pelo menos, talvez, acho que até mais. Teve um que foi a biografia de João 23, do Papa João 23, que eu lembro de detalhes dele até hoje, foi maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, cada dia, um monge uma monja deixa a bancada do almoço e vai ler. E come depois. E é muito interessante, porque também a gente vai percebendo a leitura do outro, né? Como cada leitura é diferente. Eu gostava demais, era um momento para mim muito privilegiado. Então, a partir disso, bom, mas não é só em mosteiro que se lê. Há uma efervescência desta ideia das leituras que tomou conta das livrarias aí ao longo dos anos, do final dos anos 90, início do novo século, né? Essa coisa de contadores de história, contadoras de história, mas leitores e leitoras de história. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou ler para você. Eu vou ler uma história para você de um livro. Eu já fiz 2 Pais e Bem com esse livro aqui. Eu estou numa fase. Pequeno Príncipe. Está aqui. Está aqui o Pequeno Príncipe. Vou ler um capítulo do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe tem 20... Olha só que projeto legal para a quarentena. Eu estou nesse projeto. Eu estou lendo para o meu amor cada dia um capítulo. Ela está adorando. Ela está adorando. Eu gravo assim, como estou fazendo aqui, aí mando para ela. 27 capítulos. Se você for ler, que acho que vale a pena a dedicatória do livro, que está aqui.
E se for ler o pós-fácil, então são 29. Tá? Aqui tem um pequeno pós-fácil, são 29. Pois bem, os capítulos são curtos. Cada dia um capítulo. Cada dia um capítulo, uma coisa tranquila. Você faz uma leitura desse capítulo em 11, 12, 13, mas depende da leitura. Né? Depende da leitura. Se no meio da leitura tem interpretações, tem conversas, vai longe. Eu já fiz leitura que foi 20, mais longa foi 26 minutos. Foi um paz e bem. Mas se você lê direto, então o que é importante na leitura? E aí essa leitura você faz para quem está com você em casa, ou você faz como eu estou fazendo para quem não está com você em casa. Então você grava uma live, pode fazer ao vivo, faz a live. Ou grava, como eu faço, gravo, até porque depois eu vou guardando, vou ter o Pequeno Príncipe inteiro, né, declamado, recitado, lido, e manda. E você pode mandar para uma pessoa, você pode mandar para 10, para 20, você pode partilhar, pode começar a receber também leituras de outras pessoas. Então, eu vou ler um capítulo que eu li anteontem para o meu amor e nos impactou demais, demais, demais. É o capítulo 4, quarto capítulo do Pequeno Príncipe, tá bom? Eu aprender a... Bom, a história do Pequeno Príncipe, para quem não conhece, é a de um piloto. O livro é escrito por Saint-Exupéry. Que a capa caiu, é tão velhinho que a capa caiu. Tá aqui, pelo Antoine de Saint-Exupéry, um francês, que foi piloto. E a história é a história de um piloto, mas que não se apresenta no livro como sendo o Saint-Exupéry. Há uma insinuação de que seja ele, esse personagem, mas isso nunca ficou muito claro. Esse piloto cai no deserto do Saara, e quando cai no deserto do Saara, quem que ele encontra? O Pequeno Príncipe. E o livro, então, é a história da relação, dos diálogos, da conversa, da longa conversa entre o piloto e o Pequeno Príncipe. Eu aprendera, pois, uma segunda coisa importantíssima. O seu planeta de origem era pouco maior que uma casa. Não era surpresa para mim. Sabia que além dos grandes planetas, Terra, Júpiter, Marte ou Vênus, aos quais se deram nomes, há centenas e centenas de outros, por vezes tão pequenos que mal se veem num telescópio. Quando o astrônomo descobre um deles, dá-lhe por nome um número. Chama-o, por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para supor que o planeta de onde vinha o príncipe era o asteroide B612. Esse asteroide só foi visto uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. E o livro do Pequeno Príncipe é todo feito com aquarelas, é todo ilustrado com aquarelas feitas pelo próprio Saint-Exupéry. Ele fizera, na época, uma grande demonstração da sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém lhe dera crédito por causa das roupas que usava. As pessoas grandes são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco obrigou o povo, sob pena de morte, a vestir-se à moda europeia. O astrônomo repetiu sua demonstração em 1920, numa elegante casaca. Então, dessa vez, todo mundo se convenceu. Tá aqui. Bom, isso fala tanto, né, sobre o nosso mundo. Tanto sobre o nosso mundo. Ele aqui, mais jovem, vestido com uma roupa típica da Turquia, sendo desacreditado. E ele aqui, já velhinho, de cabelo branco, com uma casaca, sendo acreditado, porque, afinal, ele tinha se adequado ao sistema. Se lhes dou esses detalhes sobre o asteroide B612 e lhes confio o seu número, é por causa das pessoas grandes. As pessoas grandes adoram números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Não perguntam nunca. Qual é o som da sua voz? Quais os brinquedos que prefere? Será que ele coleciona borboletas? Não.
Mas perguntam: qual é a sua idade? Quantos irmãos ele tem? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes: vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombas no telhado, elas não conseguem de modo nenhum fazer uma ideia de casa. É preciso dizer-lhes: vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam: que beleza. Assim, se a gente lhes disser: a prova de que o príncipe existia é que ele era encantador, que ele ria e que ele queria um carneiro, quando alguém quer um carneiro é porque existe, elas darão de ombros e nos chamarão de criança. Mas se dissermos: o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, ficarão inteiramente convencidas e não amolarão com perguntas. Elas são assim mesmo. É preciso não lhes querer mal por isso. É preciso não lhes querer mal por isso. As crianças devem ser muito indulgentes com as pessoas grandes. Mas nós que compreendemos a vida, nós não ligamos aos números. Nós não ligamos às planilhas. Gostaria de ter começado essa história à moda dos contos de fada. Teria gostado de dizer: era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que tinha necessidade de um amigo. Para aqueles que compreendem a vida, isto pareceria, sem dúvida, muito mais verdadeiro. Porque eu não gosto que leiam meu livro levianamente. Dá-me tanta tristeza narrar essas lembranças. Faz já 6 anos que meu amigo se foi com o seu carneiro. Se tento descrevê-lo aqui, é justamente porque não o quero esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo tem amigo. E eu corro o risco de ficar como as pessoas grandes, que só se interessam por números. Foi por causa disso que comprei uma caixa de tintas e alguns lápis também, e pinto flores. É duro pôr-se a desenhar na minha idade, quando nunca se fez outra tentativa, além das jiboias fechadas e abertas dos longínquos 6 anos. É logo o primeiro capítulo do Pequeno Príncipe. Experimentarei, é claro, fazer os retratos mais parecidos que puder, mas não tenho muita esperança de conseguir. Um desenho parece passável, outro já é inteiramente diverso. Engano-me também no tamanho. Ora, o príncipezinho está muito grande, ora, pequeno demais. Hesito também quanto à cor do seu traje. Vou arriscando, então, aqui e ali. Enganar-me-ei provavelmente em detalhes dos mais importantes, mas é preciso desculpar. Meu amigo nunca dava explicações. Julgava-me, talvez, semelhante a ele. E as crianças são assim, não é? Elas olham para as outras crianças e elas são semelhantes. Mas, infelizmente, não sei ver carneiro através de caixa. Sou um pouco como as pessoas grandes. Acho que envelheci. A história do carneiro na caixa eu conto outro dia para vocês. Também. Vocês perderam as outras leituras dos capítulos anteriores. Esse aqui é o retrato que ele fez do Pequeno Príncipe que ele descreve aqui. Não, fala a verdade. A vida é boa. E se a gente puder ler uns para os outros, umas para as outras, umas para os outros, uns para as outras, vai ser melhor ainda. E se a gente puder juntos refletir sobre esta possibilidade de abandonarmos o mundo dos números e das planilhas. Não, claro, número e planilha importa, tem sua importância. A gente precisa pagar conta, precisa fazer um plano para comprar uma casa, para fazer uma viagem, mas isso não é o mais importante da vida. Isso é parte da vida. O mais importante da vida é ter... Eu ganhei do meu amor, olha, eu vou mostrar para vocês.
O mais importante da vida é ter uma caixa de giz de cera, para poder desenhar flor e coração e planetas e pequenos príncipes, pequenas princesas, a terra, o sorriso, o gato, desenhar o que você quiser. Há um universo de sentido que se realiza, se concretiza quando a gente faz pão, quando a gente desenha uma flor, quando a gente escreve um haikai, quando a gente declama uma poesia, quando a gente lê um livro para alguém. Esse sentido constela. E o espírito da leitura, de ler em voz alta, tem muito a ver com a ideia da análise, porque o que é uma análise, senão a possibilidade da descoberta de nós mesmos e das nossas relações no momento que estamos falando, estabelecendo conexões. Então, eu estou lendo O Pequeno Príncipe e garanto para vocês, ler em voz alta está me dando possibilidade de conexões que eu jamais tinha tido ao ler sem voz, ao ler só com os olhos e o cérebro. Vamos lá, gente. A vida é boa. Apesar de tanta impiedade, apesar de tanta desgraceira, apesar de tanta morte, apesar de tanta tragédia, né, como a presença desse governo de extrema-direita no Brasil, a vida é boa, a vida é maravilhosa. Nós precisamos encontrar os espaços da maravilha nos intervalos de toda essa situação desesperadora que a gente vive hoje. Pois bem, falei demais. Vamos silenciar um pouquinho? Então, que os pães, os haikais, as leituras, as amizades, os amores, as maravilhas sejam criadoras de espaço de silêncio em nosso coração. Como o grande Walter Franco diz, espinha ereta, coração tranquilo, mente quieta. Isso é meditação. Espinha ereta, a mente quieta, silenciosa, cada um repetindo o seu mantra, e o coração tranquilo, respirando no ritmo do multiverso. Vamos lá? Gente querida e amiga, paz e bem. Paz e bem. Bons pães. Haikais. Leituras. Amores. Abraços. Beijos. Risadas. Choros. Vida. Boa vida para todos nós. Em paz e bem.